E aí galera do Entendendo Economia, nesse nosso primeiro vídeo de 2015 nós vamos falar sobre o processo de reatamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba e o histórico onde se dá tanto o fim das relações diplomáticas entre os dois países como o embargo que ainda está vigente até os dias atuais. Bom, nós vamos entender os fatos históricos que levaram a isso. Em 1959 ocorreu a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, para derrubar o ditador Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. A Revolução dá certo e é implantado um regime de caráter socialista, e várias medidas foram tomadas, como a nacionalização de empresas, a redistribuição de terras e também o confisco de propriedades, muitas delas estadunidenses. É importante se observar que o mundo, nessa época, no início da década de 60, ele vivia o auge da Guerra Fria, que foi aquele conflito entre as ideologias capitalistas, simbolizada pelos Estados Unidos, e a ideologia socialista comunista, simbolizada pela União Soviética. A União Soviética passou a dar apoio financeiro a Cuba, implantando medidas como a importação do açúcar cubano a preços muito mais altos do que o normal e também a venda de petróleo para a ilha a preços bem mais baixos. Então isso ajudou economicamente Cuba por muitas décadas, na verdade. E em troca, em 1962 foi feito um acordo entre a União Soviética e Cuba para a implantação de mísseis nucleares no território cubano, que fica a uma distância relativamente pequena da Flórida, portanto já território norte-americano. Entre 1960 e 1962 foram tomadas várias medidas por parte dos Estados Unidos para a restrição da importação do açúcar cubano. Isso em resposta à implementação do regime do Fidel Castro. Em 1961, as relações diplomáticas entre os dois países foram cortadas. Em 1962, o presidente John Kennedy amplia as restrições econômicas, agora sim caracterizando o embargo norte-americano a Cuba. Então, o início do embargo foi em 1962. E em 1963 foram implementadas restrições de viagens de cidadãos estadunidenses a Cuba. Com o passar dos anos, várias outras medidas foram sendo tomadas para ampliar esse embargo comercial entre os dois países. Em 1974, houve um afrouxamento dessas regras do embargo, mas essas regras do embargo foram retomadas com força total basicamente por duas principais leis que foram aprovadas lá nos Estados Unidos durante a década de 90. A Lei Torricelli, de 1992, que reestabeleceu o embargo em sua plenitude, como ele era lá na década de 70, antes daquele afrouxamento que houve, e em 1996 com a Lei Helms-Burton. Essa lei foi aprovada em reação ao abatimento de 2 aviões particulares em território cubano, e essa lei dizia que apenas o parlamento dos Estados Unidos ele tem o direito de retirar o embargo econômico a Cuba. Então ele retira do presidente o direito de fazer essa retirada e dá ao parlamento o poder de ser o único que pode definitivamente acabar com o embargo a Cuba. Bom, em 2006 o Fidel Castro se afasta do comando da ilha cubana devido a problemas de saúde. Quem assume definitivamente é o irmão dele, que é o Raul Castro. O Raul Castro ele vem implementando diversas medidas lá em Cuba que vão demonstrando que eles estão querendo fazer uma abertura lenta e gradual para a economia de mercado, para um regime econômico capitalista. Passou a ser permitido, por exemplo, de uns anos para cá, a compra e venda de casas, a compra e venda de carros novos e também a criação de empresas particulares, o que era proibido. Desde o início do primeiro mandato do Obama,
ele vem se demonstrando disposto ao diálogo e ao fim do embargo econômico, por isso ter se demonstrado uma medida ineficiente, porque o objetivo do embargo era justamente você causar um problema econômico sério a Cuba, o que fragilizasse o regime e fizesse com que ele caísse. Os Estados Unidos já tentaram diversas vezes derrubar o regime dos irmãos Castro, mas não conseguiu. Então, o que foi estabelecido, pelo menos na visão do Obama, é que o embargo foi uma medida ineficiente. É importante também frisar que a ONU, ela, há muito tempo, ela vem condenando esse embargo, ela vem se demonstrando avessa ao embargo e condenando ele. Foi anunciado na terceira semana de dezembro do ano passado, 2014, que os Estados Unidos e Cuba eles teriam o reatamento das suas relações diplomáticas. Esse reatamento ele foi intermediado, vejam só, principalmente pelo Vaticano, simbolizado na figura do Papa Francisco. Entre os pontos do acordo estão a liberação de prisioneiros considerados espiões pelos dois lados, tanto pelos Estados Unidos como por Cuba, a menor restrição de viagens de turistas norte-americanos à ilha e também a liberação do uso de cartões de crédito por turistas. Apesar do reatamento das relações diplomáticas, o embargo econômico continua vigente, lembrando que, como eu já disse, só o Congresso dos Estados Unidos tem poder para tirar, para derrubar esse embargo econômico. A estimativa dos prejuízos a Cuba ao longo de todos esses anos de embargo é de aproximadamente 1,1 trilhão de dólares. E aqui acaba o nosso primeiro vídeo de 2015. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, espero também ter esclarecido eventuais dúvidas que você, espectador, tinha acerca do assunto. Qualquer dúvida relacionada à economia ou a assuntos internacionais, vocês podem mandar para mim através dos diversos canais que eu disponibilizo. Estou deixando aqui embaixo, tem e-mail, tem o canal, tem o nosso blog, tem o Facebook e tem o Twitter. Eu estou sempre apto a responder essas dúvidas, tanto através das mensagens que vocês me mandaram, como por vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês até o próximo Entendendo Economia.